Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá a todos os ouvintes que não passam por baixo da escada. Sexta-feira 13. Ai, que delícia! Quando cai justamente o 13 numa sexta, que é o dia que sai o Abominável Podcast. Por um instante eu achei que você ia falar que delícia quando cai a sexta-feira 13 numa sexta. Não, eu ainda tenho um pouco de noção. Faculdades mentais. Não vou dizer assim, muito. Não é muito. Mas... Não, precisa só um pouco. Só para se manter em sociedade livre, né? Você não pode ser levado pro hospital. Mas é isso. Sexta-feira 13, dia de Abominável Podcast. E a gente fez um programa especial para vocês. 13 slashers para vocês assistirem na sexta-feira 13. Mas antes, vocês sabem que a gente tem um Apoia-se, apoia.se/Abominável Podcast. Esse é o nosso grupinho da nossa galerinha. A nata dos ouvintes. Pois é, você entra abomináveis. Lá no apoia.se/Abominável Podcast. Você escolhe a forma que você quer contribuir com este programa. A gente fica muito feliz com qualquer tipo de contribuição. E tem lá suas recompensas, tá tudo explicadinho lá no site. Entre, você também faça parte dessa grande trupe. Vale a pena lembrar que quem apoia na categoria 3 ali tem direito a um episódio extra mensal, onde estamos viajando pelo tempo, visitando todas as décadas do horror. É um telecurso 2000 do terror. Eu queria só fazer um adendo antes da gente começar, que se você quiser assistir os 13 filmes durante a sexta-feira 13, você consegue. Você vai precisar apenas de cerca de 20 horas e meia. Tá. E você consegue matar os 13 filmes. Eu quero saber se você usou uma calculadora pra fazer isso ou se você fez essa conta de cabeça. De cabeça, só vim aqui abrir o Windows. Eu te conheço, você é de humanas. Sou de humanas, então. Sou designer. Eu tô ligada. Teve uma calculadora aí. Ferramentas estão aí para usar. É lógico. Vamos lá, então. Isso, você ouve o podcast rapidinho e passa as 20 horas seguintes assistindo os filmes, não ouvindo o podcast. A gente pensou em tudo, vocês viram? Tudo aqui é milimetricamente pensado nesse podcast. Tudo por vocês. Pois é. Bom, separamos o quê? Eu, 6 filmes. Rodrigo, 6 filmes. Tá faltando um. Sim, e a gente começa com este que está faltando. Porque sexta-feira 13, sim, sexta-feira 13 não é sexta-feira 13. A gente tá falando de Jason, que terá uma série de TV, vocês sabem muito bem. Se chama Crystal Lake. É produzida pela A24, vai para o serviço de streaming Peacock. Temos já a mãe do Jason, é aquela atriz, a Linda Cardellini, que ela é mais conhecida pelo Scooby-Doo. Ela fez, enfim, vários outros filmes. Ela é uma ótima atriz, inclusive. E ela será nossa Pamela Voorhees, mãe de Jason. E foi descrita como uma mãe que desistiu da carreira de cantora para criar uma criança com necessidades especiais e toma um rumo sombrio quando perde seu filho. Ah, que bonitinho! Ela é a Velma do Scooby-Doo. Ela é a Velma do Scooby-Doo. Crystal Lake é um prólogo do filme original. Tô muito animada para assistir. Isso que até a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? Que o slasher, ele não é um gênero assim muito brilhante. Né? Ele é bem... Ele tem uma fórmula que é seguida. Às vezes tem alguns que conseguem subverter, tipo Pânico e tal. Mas ele é uma coisa... Assassino, máscara, adolescente, putaria, peitinhos, sangue. Né? Não tem muita coisa além disso. Mas ele tem um apelo nostálgico pra mim que é gostosinho. Eu coloco uns filmes de slasher pra assistir quando eu quero dar aquela relaxadinha, sabe? Só ficar deitado no sofá ali, assistindo um filminho. É, gostoso. E o Jason... Relax, Principalmente pra gente que é velho, né? O Jason traz essa coisa do tipo, eu assisti esse filme quando eu era criança com meus amigos, né? Tinha umas coisas assim. Então, sempre é uma ótima pedida assistir um Sexta-feira 13. Tanto faz, pode ser o primeiro, o segundo, o Jason X.
Fred versus Jason, o que vocês quiserem assistir. E falando da série, o Crystal Lake, por enquanto não tem previsão de estreia. Eu acredito que vai ser ano que vem, por aí. Uma sexta-feira 13, provavelmente. Espero, né? Não espero menos que isso. Pelo amor de Deus. Mas a gente aguarda ansiosamente por este momento. Vamos começar com as nossas dicas de slashers para vocês, já que sexta-feira 13 é um slasher. Nada mais justo do que levar adiante esse subgênero do terror para o dia de hoje. Eu começo com um filme que faz um resumo de filmes de terror, de todos os gêneros, de todos os subgêneros, e evidentemente que tem slasher dentro dele. Eu estou falando de um filme chamado Um Clássico Filme de Terror. Esta belezinha aqui, ela estava na Netflix, eu não sei agora aonde ela está, tenho dúvidas com relação a isso, mas é só vocês entrarem no Google que ele fala para vocês. E o título do filme é autoexplicativo. Ele é um pupurri de todos os subgêneros de filme de terror. Então ele começa com um grupo de pessoas que está viajando em um trailer pelo sul da Itália. Aí, durante o caminho, eles sofrem um acidente, um animal ali aparece de repente no meio da estrada, eles sofrem um acidente e tal. Aí eles têm que continuar a viagem, não pode ficar parado ali no meio do nada. E aí eles percebem que o caminho por onde eles vieram desapareceu, que aí tem uma floresta. E aí, assim, eles são obrigados a entrar nessa floresta. E aí acaba aparecendo uma cabana ali no meio, enfim. Vocês já perceberam que tem, só nessa sinopse, um monte de recorte de filme, né? Como assim uma estrada desaparece, sabe? Como assim a única opção é entrar numa floresta? Então, quer dizer, vai rolando esse tipo de coisa justamente para você viajar nesse pupurri de subgêneros dos filmes de terror. Não é nada muito genial, mas eu gosto desse filme. Você gosta dele, Rô? Gosto. Eu lembro que na época foi muito dividida, né, as opiniões ali. Muita gente achou que era muito exagerado, que começou uma coisa e terminou outra. Mas eu gosto da proposta, assim. Gosto principalmente do final ali, de como eles vai para um lugar totalmente alheio a tudo que você estava vendo e me entretém. Ele é bem imprevisível nesse ponto, né? Ele é bem imprevisível. Então fica aqui essa primeira dica pra vocês. O teu, Rô. Eu vou falar aqui de um filme de 1979, dirigido pelo David Schwimmer. Grande sobrenome, gostei. Schmuller. Que é o diretor dos Bonecos Malditos, né? Aquele que tem os bonequinhos. E esse filme se chama Tourist Trap. Aqui no Brasil ele saiu como Armadilha para Turistas. E aí, veja só se você acabou de citar uma sinopse muito parecida. Tem 4 jovens, eles estão viajando, e o carro dá problema. Eles param num posto de gasolina, ali numa estrada paralela. Esse posto de gasolina tem um motel, onde eles vão se hospedar, e uma atraçãozinha ali dessas, que os Estados Unidos tem bastante essas atrações bizarras de beira de estrada, que é um museu de cera. Eita! Aí ali tem um sujeito, né, o Sr. Slauson, que ele pode ou não ter relação com uma estranha figura mascarada que anda ali pela região matando os turistas desavisados, né, transformando-os em manequins zumbis. Meu Deus. Esse filme, ele é esquisitíssimo. É um filme de 1979, ali o slasher tava engatinhando ali, né, tava um pouco antes ali do Jason catapultar o gênero. E ele vale a pena vocês assistirem por conta do clima, assim. Ele é muito estranho, o assassino é bizarro, as coisas que ele faz com as vítimas é mais bizarro ainda. Recomendo de olho fechado, assim. Esse é um dos melhores slashers que eu já vi. Olha que beleza, gostei, não conheço esse filme, vou procurar ver. Eu vou te mandar a fotinha do assassino pra você ver que coisa fofa. Que bonitinho, né? A minha próxima dica é um filme que já falamos aqui, mas que eu trouxe porque é um dos slashers recentes que eu gostei demais. É do meu amigo Eli Roth. Eu estou falando de Thanksgiving, que aqui no Brasil se chama Feriado Sangrento. Esse é um pouco mais novo, ele é de 2023. Acho que vocês vão encontrar um pouco mais facilmente.
que se passa numa cidade dos Estados Unidos, naquele feriado de Ação de Graças. E aí tem uma confusão durante uma Black Friday. E essa confusão termina em tragédia. E aí, no ano seguinte, começam a morrer, né? Algumas pessoas vão de arrasta. E aí a galera fica, tem um serial killer aí, aterrorizando, e tem a ver com o que aconteceu na tragédia. Vamos ver para onde a coisa vai. Eu não quero dar spoiler para vocês. Acho que muita gente viu esse filme, porque, na verdade, ele foi muito bem indicado na época, né? Ele saiu ali no finalzinho de 2023 para 2024. Todo mundo falou bem dele, vai ter a parte 2. Então, estamos ansiosos. É com Patrick Dempsey. E tudo que o Eli Roth faz é bom dar uma olhadinha. Sim, por pior que seja. Por pior que seja, mas nesse caso, esse aqui é um slasher muito bom. É bem divertido. A gente falou dele, né? A gente fez um especial do Eli Roth quando saiu. A gente fez um especial da Black Friday, né? Que foi antes que é o que rola antes do Thanksgiving ali. E é bem legal mesmo. Gosto bastante. Achei um slasher digno de continuar ali o gênero. Super. E é um slasher digno para ser visto no dia de hoje. Até o próximo, Rô. Agora eu vou dar um pulinho no tempo ali. Vou para 1981. Falar do filme chamado The Prowler, ou, em português, Quem Matou Rosemary. Nossa, tem tudo a ver, né? Eu amo. Esse filme, assim como o que você comentou agora, né, o Thanksgiving, ele começa com uma tragédia no passado, mostrando lá em 1945, quando um veterano da Segunda Guerra volta para sua cidadezinha ali, que é a Avalon Bay, em Nova Jersey, para encontrar a namorada que terminou com ele e tá saindo com outro cara. Ele fica pistola, né, como macho escroto, e resolve matar os dois, né? Claro. Em vez de seguir a vida, né? Pô, ela não quer mais, tá, beleza, tudo bem. Ele resolve matar os dois. Passam-se 35 anos depois, ele resolve matar os dois no baile de formatura, né? Isso é importante porque vai ter ligação com a história depois. 35 anos depois, esse assassino está de volta, né? Suspeita-se que ele está de volta e está começando a matar os jovens que estão indo para a mesma festa ali de 35 anos depois. E aí tem o xerife, ele tá fora, ele tem toda uma série de coisinhas que acontecem ali para complicar a vida de todo mundo. E aí cabe um casal de jovens, o Mark e a Pam, se proteger do assassino e tentar descobrir a sua identidade. Eu gosto dessa ideia. Você já viu esse? Não, eu também não conheço. Tem um assassino bem legal, assim, ele usa uma roupa de soldado com capacete e um pano preto cobrindo a cara, assim. Eu já vi foto dele. Agora que você falou da vestimenta. Da indumentária, né? Então. Eu já vi isso em algum lugar. Boa. A minha próxima, gente, é um filme que eu já comentei aqui um tempo atrás, que eu gosto muito. Ele é um slasher terror comédia. Se chama The Blackening. É um dos grandes filmes de 2023. Esse filme é muito legal. Sei lá, vocês têm que assistir. Conta a história de 7 amigos negros que viajam no fim de semana pra, enfim, ficar ali numa cabana e tal, não sei o que, aproveitar a grande vida que tem. Só que é claro que eles acabam encurralados por um assassino. E o mais legal desse filme é que ele é uma grande crítica, uma grande sátira a essas coisas que diziam sobre filmes de terror, que o personagem negro é o primeiro a morrer, enfim, o personagem negro isso, o personagem negro é aquilo. É sempre o alívio cômico, né? Sempre o primeiro a morrer. E o que acontece quando você coloca isso numa comédia, né? Onde todos os personagens são negros. Todos os personagens desse filme são negros. E aí, como é que né? Como é que essa, entre aspas, norma se aplica num filme desse? É divertidíssimo. É uma baita de uma sacada, uma crítica muito bem construída, muito bem feita. Os atores são ótimos. Tem muito sangue também. Olha... assim, foi uma surpresa muito positiva. É muito bom mesmo. Procurem assistir. É bem legal. Tem um senso de humor esculhambado. Pois assim, muito. E eu acho que tá na Amazon, se eu não me engano. Então, vale a pena vocês assistirem The Blackening,
porque olha que baita sacada. Eu achei muito, muito legal. Teu próximo, Rô? Agora eu vou para 1982 falar de The Slumber Party Massacre, ou aqui no Brasil, Slumber Party ou Massacre, que ao contrário da maioria desses slashers que a gente citou aqui, ele é dirigido por uma menina, né, uma moça, uma mulher. Uma moçoila. Uma moçoila, a Amy Holden Jones. E aqui eu amo esse filme porque ela subverte a questão do assassino, né, que a gente já comentou em outros episódios aqui, como o Jason, principalmente, que é a cara, né, do subgênero slasher. Ele é um ícone do conservadorismo ali da era Reagan, do comecinho dos anos 80. Ele é um cara que anda com um facão em riste, né, matando os jovens que usam drogas, fazem sexo, e quem sobra é sempre a mocinha virginal, que intocada e tal. Então isso era um slasher, é um filme moralista. E aqui você tem um filme protagonizado só com mulheres. Elas fazem uma festa do pijama, né? É um grupo de jovens ali da escola. O pai de uma delas está viajando e elas fazem uma festa do pijama na casa. E aí, o problema é que um assassino, né, o Russ Thorne, ele fugiu do hospício naquele dia e ele invade a casa ali onde as meninas estão e começa a matar todo mundo. E ele usa uma furadeira, que é um instrumento fálico, né, assim como o facão do Jason. O cartaz é muito bom, assim, porque tá as meninas deitadas no chão, meio que encolhidas assim dele, ameaçando, e ele tá com as pernas abertas e a broca tá bem embaixo, assim, uma broca gigante, né, já dando essa conotação sexual pro assassino slasher. Só que aqui eles brincam, por exemplo, começa o filme, as meninas estão falando de futebol, né? Aí tem os namorados que aparecem, eles fazem um papel diferente daquilo que a gente espera, né? Dos mocinhos, né? Dos homens e tal. E todo mundo ali tem a sua vida sexual e tal, e ela consegue subverter isso e resulta num slasher delicioso, lá de 1982, que é Slumber Party, o Massacre. Eu gosto muito desse filme. Ele teve um remake de 2021, que não é tão horrível, mas claro que o original é melhor. Sim. Ele teve várias continuações, mas o primeiro, o original, ele tem essa coisinha a mais ali que faz ele se destacar dentre os slashers. Vale ser visto, vale a pena vocês procurarem, porque é muito legal mesmo. Agora, o meu próximo, eu vou falar de Sorria 1 e 2, porque eu me surpreendi muito com esse filme. Eu, desde o início, fui muito preconceituosa com ele. Calei minha boca, porque o primeiro é muito bom e o segundo também, o que nunca acontece. Eu fui surpreendida novamente e fiquei muito feliz. Ele tá na minha lista aqui dos melhores slashers dos últimos anos. Vale a pena vocês procurarem, quem não assistiu, ou quem quiser rever, ou quem não viu a continuação ainda. Porque aqui a gente tem um assassino que... Cara, como é que você pega esse assassino, né? Porque ele parece um vírus que vai passando de pessoa para pessoa. E ele mata de uma forma muito curiosa, né? Através do suicídio. Deu tudo certo, uma ideia boa, bem executada, com bons atores, tanto no primeiro filme quanto no segundo. Tem uma galera que reclama do efeito especial do bicho lá pro segundo. Eu falo, gente, não achei, assim. O pessoal anda ficando muito... Vocês estão muito mal acostumados. Sommelier de criatura de filme, né? Sei lá, o que vocês estão querendo. Digital, né? Porque ele parece ser um filme sobre um assassino, mas ele também é sobre outra coisa. Exatamente. Principalmente o segundo, eu acho que conseguiu realmente ser melhor e ele amarra melhor a ideia. Acho que fica bem claro ali do que ele se trata no segundo filme. É muito legal. Então, se você não assistiu, assista. Hoje é um ótimo dia pra isso. Já vê na sequência, vê o primeiro e vê o segundo. Gostei que eles não aliviaram também, porque é um filme sangrento, é um filme pesado. Eles foram pras cabeças e eu gostei disso. Então, não sei se vai ter um terceiro.
Se tiver, não estraguem, tá? Na dúvida, para no segundo. Continua subindo ou para. É, o que a gente espera sempre que aconteça. Porque a gente gosta de filme de terror, a gente sabe que nem sempre a gente é feliz. Teu próximo, Ru. Eu vou agora para 1983, falar de O Último Pesadelo. Não é nenhum filme do Freddy Krueger. O nome original é Curtains, ou Cortinas, né? E conta a história de 6 atrizes, né, que se reúnem numa mansão afastada no interior da Nova Inglaterra para selecionar a atriz que vai interpretar a Audra, que é uma heroína psicótica ali do mais novo e badalado filme de um diretor chamado Jonathan Stryker. E aí, enquanto elas estão reunidas nessa mansão ali, ele vai fazendo testes e dando aulas ali para as moças, até ele chegar, tipo um reality show quase, né? Eles vão para escolher a atriz. Elas começam a ser atemorizadas, né? Começam a ser atacadas por uma velha atriz que se recusa a admitir que ela não pode mais interpretar a personagem. E aí, uma a uma, elas vão morrendo, né, durante essa competição. E esse é um outro filme de terror que tem uma das máscaras mais bizarras de assassino, né? Uma máscara, o visual mais bizarro de assassino de slasher, assim. Eu sempre via a fotinha disso por aí, um belo dia eu descobri, assisti o filme e gostei bastante. É esquisitão também, né? Eu gosto desses slashers que causam desconforto ali, não só aquela matança desenfreada, assim, mas ele tem uma coisa, um clima, uma coisa meio torta ali que incomoda. Recomendo aí, O Último Pesadelo, Curtains, de 1983. Claro que eu não poderia deixar de fora uma grande bagaceira, porque eu gosto de bagaceira. Tem vários filmes ruins que eu já indiquei pra vocês aqui, mas é aquele ruim bom. Eu acho que eu falei pouco dele aqui, eu acho que eu devo ter falado uma única vez em minha existência neste podcast, mas ele vale a pena ser visto para dar boas risadas. E o nome desse filme em inglês é Don't Look Away, e no Brasil, ele tem um nome belíssimo de Manequim Assassino. Fiquem com esse nome maravilhoso. Do que se trata este espetáculo de filme? Aqui a gente tem uma gangue de criminosos que, sem querer, querendo, liberta uma força sobrenatural. Essa força sobrenatural tá onde? Tá no manequim de loja. O mais legal disso tudo é que em nenhum momento você vê o manequim se mexendo. Em nenhum momento este manequim abre uma boca, levanta um braço. Tudo que você vê é alguém que, tipo, eles estão aqui, aí eles olham pra esquerda, aí eles veem um manequim parado. Aí eles voltam a fazer. Aí eles olham de novo, o manequim mudou de lugar. Só que assim, você não vê o manequim andando, você não vê nada. Tipo, é literalmente o cara pegando e mudando de lugar o manequim. E é legal porque eles levam a sério o filme. Tipo, os atores e tal. Ele não é engraçadalho, sabe? Ele é feito, tipo, sério, só que irônico, assim. Eu fiquei muito surpresa porque eu achei que ele ia ser ruim. Ele é realmente muito ruim, só que ele é um ruim divertido. Então, eu curto a bagaceira e eu trago aqui pra vocês. Assistam Don't Look Away, que vocês vão se divertir com certeza. Teu próximo, Ru? O próximo é um filme que eu amo. Ele foi uma das minhas principais referências para o meu último quadrinho, né? Que é o Comic Kill. Você até maravilhoso, diga-se de passagem. A introdução. Sim, muito obrigado. Junto com o Pânico, né? Ele foi a segunda maior referência para essa história, que se chama... O filme se chama Delíria. Um filme de 1987, que aqui no Brasil se chama O Pássaro Sangrento, ou nos Estados Unidos se chama Stage Fright, é daquelas coisas que os italianos, né? Tem um nome na Itália, um nome nos Estados Unidos e um nome no Brasil, que nenhum deles tem nada a ver um com o outro. Dirigido pelo Michel Soavi, que é um diretor italiano muito bom, dirigiu poucos filmes, mas todos eles são obras-primas, né? Entre eles o Cemetery Man, que seria o filme do Dylan Dog que vale. E do que se trata esse filme? Ele tem um diretor, né, diretor de teatro decadente, e ele quer atrair a atenção da mídia encenando a versão musical da vida de um assassino em série, né? E depois
Ideia boa, ideia boa. Depois que uma das integrantes da equipe é assassinada. Né? Então a mina morre, ele resolve, vamos aproveitar como que eu vou dizer? Essa tensão que a mídia está direcionando a nossa trupe e vamos fazer logo um musical sobre um assassino em série. De muito bom gosto, né? Sim, sempre. E aí, assim como o filme que eu citei anterior, eles se reúnem num lugar afastado ali, seria num depósito, né? Um galpão ali, onde eles vão ensaiar. Eles vão ensaiar, tipo, incessantemente ali até que as coisas fiquem boas e para que ele possa voltar ao estrelato ali. Só que um assassino que está no palco, que ninguém exatamente sabe quem é um assassino de verdade. Eita! Ele é o próprio assassino que está na peça, né, que ele está contando a vida dele. Ele resolve se infiltrar ali e tacar o terror. Cara, é um filme maravilhoso. O assassino desse filme é uma belezura. Você já viu esse? Que não conheço. Eu adorei a história. Cara com a cabeça de coruja. Ah, tá! Eu já vi cartaz. É maravilhoso. Ele tem uma cabeçona de coruja, assim, com uma roupa preta. É muito bom esse filme. E ele é meio que um slasher, meio que um giallo. Ele fica ali no meio dos dois. E tem uma temática muito doida, né? Não é uma coisa bem diferente, assim. E tem uma estética toda particular ali desse cinema italiano ali. E recomendo, assim, é um dos melhores slashers que eu já vi também. Caraca, pô, que ideia legal. Eu vou falar, quer dizer, antes de eu falar do meu último filme, eu gostaria de falar pra vocês da Darkflix Plus, porque se tem um dia pra vocês entrarem na Darkflix Plus é hoje. Porque estamos em sexta-feira 13, filmes de terror. Darkflix Plus é o único serviço de streaming aqui do Brasil que é focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você paga R$ 9,90 por mês e tem acesso a esse catálogo muito legal e gigantesco de filmes e séries. Aí, o legal da Darkflix, o diferencial é que todo dia entra um filme, né? Hoje é sexta-feira 13, entra o filme Escondidos, entra também Scanner. No dia 14 entra um filme que eu amo com todas as minhas forças, chamado Possessor. Filme de 2020 do Brandon Cronenberg. Entra também um filme que eu gosto bastante, chamado Stephanie, de 2017, vale a pena também. Aí, dia 15, entra Caixa Preta. Depois, dia 16, Maldição do Cemitério. Também entra Vila das Sombras. Ai, dia 17 entra Arraste-me para o Inferno, que é muito legal. Então, sexta-feira 13 é esse dia maravilhoso para você ter a sua conta e dar o seu play neste serviço de streaming. Pode ser pelo aplicativo, também pode ser pelo site, pode ser pela Claro TV. Vai lá, darkflixplus.com.br. Inclusive, eu acho que todos os filmes que eu citei aqui até agora estão na Darkflix. Vixe. Então, se quer ver, é a hora. Bom, minha última dica, em homenagem ao slasher, é Candyland. Eu não sei se vocês viram esse filme. Esse filme saiu em 2022. É do John Swab. E é um filme que eu gosto bastante. Porque ele tinha tudo pra dar errado, ele deu muito certo. Aqui a gente tem uma história que mostra aquelas moças que trabalham no posto de gasolina. Como... Frentista? Não, elas são prostitutas mesmo. Mas é que tem um nome pra isso em inglês. Eu acho que é Lot Lizard, se eu não me engano. Sei. Que é o nome dessas moças que ficam no posto de gasolina ali, esperando os caminhoneiros, esperando, né, algum trabalhinho, algum job. Moças do job. Que agora fala assim, que é do job, né? E então você tem aí as moças do job, são várias moças, que são 4 ou 5 mulheres que estão ali trabalhando naquela parada de caminhoneiros ali do posto de gasolina e tal. Tá tudo ali atendendo as pessoas, né? Até que aparece uma jovem que aparentemente é ingênua, devota, ela foi expulsa ali de um culto religioso, né? E aí ela não tem muito o que fazer, para onde ir. E ela vai até essas outras meninas, elas se encontram ali
né, nessa parada de caminhoneiros, que ela entende que é o que, enfim, o que dá pra ela fazer da vida. Juntas formam um grupinho, só que vai acontecendo coisas e coisas ali naquele posto de gasolina, naquela parada de caminhoneiros, que a coisa desanda e aí vira um grande slasher, com mulheres maravilhosas tocando o terror. Eu acho ele muito bom, porque pode parecer... Ele tem uma estética meio anos 80, assim. Ele pode parecer raso, né? Porque esse negócio da religião, né? Dessa menina que foi expulsa, foi excluída do culto, vai parar na prostituição, e aí os caminhoneiros e tal. Só que você tem vários temas ali bem importantes sendo abordados ao longo do filme. Tem aquele sangue que a gente ama, mas eu acho que, claro, não é uma grande obra-prima, mas eu acho que ele termina de uma forma bem positiva, assim. Vocês vão passar o tempo, não vão passar raiva. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha em Candyland. Procurem, ele deve estar na vida, porque eu não achei ele em nenhum serviço de streaming por aqui. Eu assisti quando ele saiu, mas é uma boa pedida pro dia de hoje dentro desse tema que a gente tá abordando aqui pra vocês. Rodrigo, por favor, o seu último filme. Eu vou falar de um filme mais recente, de 2025, que eu vi faz pouco tempo e eu adorei. Muito me surpreende o fã do horror que achou o filme uma porcaria, porque ele dividiu opiniões e eu acho que essas opiniões divididas não têm muita base no filme, mas sim numa expectativa, e aí o filme não tem culpa de não atingir a sua expectativa. Se o filme não é ruim porque você achou que ele seria outra coisa, talvez ele não seja ruim, ele não é o que você gostaria. Mas vamos falar aqui de Until Dawn, ou Noite de Terror, que é uma adaptação, entre aspas, né, muitas aspas ali, de um jogo de 2015 que é muito cultuado. E aí eu acho que é isso que pegou pra muita gente, né? A galera tava esperando uma adaptação fiel do jogo e não tem como fazer, gente. Né? Infelizmente não dá pra fazer. E eu acho que a solução que o David F. Sandberg, que inclusive acho o seu melhor filme até o momento. Caramba! Declaração ousada aqui. Muito. Eu não tava esperando isso pro final do podcast, mas tudo bem. Afinal de contas ele fez Lights Out, Annabelle Creation e os dois Shazam, gente. Não precisa muita coisa, né? Ah, mas o Lights Out é maravilhoso. O curta. O curta é muito bom. O longa deixou, assim, esperava mais. Exatamente. Mas o curta é sensacional. Sim, e ele tem um filme que talvez eu tenha me equivocado. Ele é o segundo melhor filme dele, porque ele também dirigiu Kong Fury. E aqui ele cria um filme que eu sinto que ele tem uma mistura de O Segredo da Cabana, que eu amo aquele filme, com aquele filme do Bill Murray, do Dia da Marmota, sabe? Ah, tá. Ele tem essa mistura, eu vou explicar pra vocês. Tem um grupo de amigos que eles estão procurando a irmã de uma das moças, né, do grupo, que desapareceu faz 1 ano. Elas estavam passando por um luto, a mãe delas tinha acabado de morrer, e a irmã resolveu que não ia ficar ali até morrer também naquela cidade e ia buscar uma outra oportunidade numa cidade grande. Se não me engano, ela estava indo para Nova York. Só que ela acaba desaparecendo. E aí eles resolvem fazer, numas férias ali, o trajeto que ela fez antes de desaparecer, tentando encontrar pistas, né, do que pode ter acontecido com ela. E eles vão parar num lugarzinho que é uma dessas também, como é que chama? As atrações, né, de beira de estrada ali dos Estados Unidos. E quando eles estão lá, eles começam a ser atacados por um assassino mascarado. E eles vão morrendo um por um. Só que depois que todo mundo morre, eles acordam de novo, naquele mesmo lugar. E aí eles vão ser mortos de uma outra forma. E aí eles acordam e são mortos de outra forma, até que um deles sobreviva. Essa é a mecânica ali daquele lugar estranho. E aí eles vão ter que conseguir trabalhar em conjunto para conseguir sobreviver a noite inteira, né, para conseguir quebrar essa maldição e ali, né, eles vão parar nesse lugar com a certeza de que a irmã desaparecida está lá.
Então aí a gente vai acompanhar essa luta deles ali para desvendar esse mistério e se livrar dessa maldição. E é muito divertido. Ele é um esculacho, assim, é um filme que ele tem noção de suas fraquezas e ao mesmo tempo ele sabe como funciona o gênero e aí ele consegue brincar com isso de maneira eficiente. Ele tem bons momentos ali que pegam de surpresa, né? Principalmente no começo ali, quando você ainda está entendendo como que as coisas funcionam. E ele vai ficando cada vez mais maluco. Eu acho que talvez o desfecho pode não agradar todo mundo, que é aquele tipo de coisa que acontece muito no cinema de hoje em dia, que você vai acrescentando coisas e depois você não consegue amarrar todas as pontas. Né? Mas ainda assim, eu achei muito satisfatório, muito divertido, eu dei risada o filme inteiro. Né? Aquele slasher old school mesmo, sabe? Que você assiste e curte, comendo pipoca, dando risada e passando o tempo. Eu, pelo menos, não passei raiva. Eu acho que quem esperava uma adaptação fiel do filme pode ter ficado meio pistola. Mas aqui ele pega essa coisa do continue do jogo, sabe? Aquela coisa de, puta, morri, tem o save, você vai voltar pro mesmo lugar. Eles usam essa coisa, né, do jogo de videogame para construir uma narrativa e constroem muito bem. Eu achei interessantíssimo. Eu não consegui assistir ainda, mas tá na minha lista e vou dar uma chance. É bem gostosinho. Brasileiros, 13 filmes, hein? Agora sim, 13 filmes para vocês assistirem nessa sexta-feira 13. Podem maratonar, sejam felizes. E a gente se encontra semana que vem com mais um Abominável Podcast. Um beijo para vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.